variante Delta chega no Brasil, mas não se instala como a variante dominante. Porém, diversos exemplos mundo afora nos mostram o que esperar aqui em nosso país. Acelera Brasil! Alguns estados e municípios diminuem o tempo entre uma dose e outra das vacinas da Covid. E a polêmica sobre se pode misturar ou não tipos diferentes de vacina de Covid confundem a população e especialistas. A saga para ser vacinado. Pesquisa demonstra que brasileiros chegaram a percorrer 3.000 quilômetros por uma dose de vacina da Covid. Senhoras e senhores, esse é o Breaking News de número 13. E eu estou gravando ele na madrugada do dia 13. E já faz 13 dias da lua nova. Sabe o que significa? Nada. Não chegou chegando. Variante Delta já está presente no Brasil, só que não se tornou hegemônica. Lá atrás, pessoal, eu falava que a gente só ia descobrir se a Delta realmente era uma variante perigosa ou não quando ela chegasse no Brasil. Porque, ao meu ver, e baseado na visão de alguns especialistas, a Gama, a antiga P1, era a pior variante até aquele momento. Portanto, se a Delta conseguisse dominar o cenário brasileiro, é porque ela era problema. Só que a P1 também se espalhou em outros locais do mundo. Na Inglaterra, alguns outros locais da Ásia e principalmente alguns países aqui da América do Sul. O que aconteceu? A Delta já conseguiu vencer ela em todos os locais onde essas duas variantes se confrontaram. É de se esperar que aqui no Brasil também aconteça o mesmo, mas é bem diferente você dominar um país como a Inglaterra, que apesar de ter 80 milhões de habitantes, tem uma área bem pequena, e um país continental como o Brasil, com várias diferenças. É quase como você dominar vários países, como você tentar dominar a Europa, por exemplo. Por isso, é importante dar uma olhada para o mundo afora, ver como é que foi a instalação da Delta nesses locais e ver o que se espera agora que nós já estamos tendo casos de transmissão local da variante. O que quer dizer isso? Não é uma pessoa que veio de fora com a Delta, é alguém que pegou Covid na rua e você vai testar e é Delta. Isso já aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, com certeza já está acontecendo em vários estados. Como está a Delta nesse momento no mundo? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nos Estados Unidos. Lá, a vacinação está indo de vento em polpa. Mais ou menos. Porque, na verdade, apesar de alguns estados já ter chegado a 80% da população adulta vacinada, alguns não passaram de 40%. Assim como o Brasil, os Estados Unidos é um país gigantesco, maior que o nosso, na verdade, com muitas diferenças regionais e, principalmente, diferenças políticas regionais, o que faz com que muitos estados tenham mais resistência a tomar vacina do que outros. Não se tem um ponto exato quando foi que a Delta foi introduzida nos Estados Unidos, mas nesse momento, já que lá eles fazem muito teste genético, já se tem o dado de que metade dos casos de Covid no país todo são dessa variante. E com apenas metade do país dominado, ela já está fazendo estrago. Vamos lembrar que, na média, tirando essas diferenças por estado, os Estados Unidos é um país que tem 60% da sua população adulta vacinada com 2 doses, e de vacinas de alta eficácia, Moderna, Pfizer de RNA mensageiro e a Janssen. Mesmo assim, eles tiveram um aumento nos últimos meses de 10% no número de casos, o que é preocupante, porque se passar dos 50% da Delta, esse número pode crescer ainda mais. Mas não vamos ser alarmistas. Teve um aumento no número de casos, mas não teve um aumento no número de internações e de mortes. As vacinas ainda estão fazendo o trabalho delas, é a Delta que é uma desgraçada mesmo. E no resto do mundo não parece estar sendo diferente. Países pequenos, como Portugal, Espanha, precisaram de 2-3 semanas para a Delta se tornar dominante, hegemônica. Países maiores, em termos de território, como a França, por exemplo, que tem 67 milhões de habitantes, cerca de um quarto do Brasil, pulou de 15% de Delta para quase 50% de Delta no período de um mês. Então, a gente espera que num país continental como o nosso aconteça isso também. Estados menores, cidades mais populosas, a Delta vai dominar mais rápido, mas para dizer que ela é a dominante no país todo, vai levar aí 2, talvez 3 meses. Até lá, se isso vai ser o suficiente para nossa vacinação ir de vento em polpa e proteger a gente, só o tempo vai dizer. Um último exemplo que é interessante a gente ficar de olho é o da Turquia. Não pelo tamanho do país ou pela população, porque eles não têm muita similaridade com a nossa, mas eles têm um ponto que é muito parecido com a gente. Eles estão usando bastante da Coronavac. O que acontece é, a Delta chegou lá, já está se tornando a principal variante e teve um aumento importante no número de casos, principalmente em profissionais de saúde. Por isso, o governo do Erdogan, também conhecido como Erdogan, o cara parece o Gollum. Sério, dá uma olhada na foto dele. Ele parece o Gollum. Eu aprendi essa no Xadrez Verbal. Dá uma olhada, é um podcast muito bacana. Voltando. O governo do Erdogan disse que vai dar uma terceira dose de Coronavac para todos os profissionais de saúde e também para os idosos. Se essa estratégia de uma terceira dose de Coronavac é o suficiente para diminuir a transmissão da Delta ou não, a gente vai ficar sabendo com o tempo. E se isso acontecer, pode ser uma estratégia interessante para a gente também, se a gente também vê o mesmo aumento
que aconteceu lá. Apressado come cru. Alguns estados e municípios do Brasil diminuem o tempo entre as 2 doses da vacina da Covid e dividem opiniões de especialistas. Quem é antigo no canal sabe que o estudo de fase 3 da AstraZeneca foi uma bagunça. Tem alguns textos meus falando sobre isso e acho que um vídeo também. Lá atrás, quando foi aquela fase de vai ser aprovada ou não vai ser aprovada, esse estudo dessa vacina foi feito multicentricamente, vários países. Em cada lugar ele teve algumas particularidades, o que dificultava juntar os dados e fazer uma coisa só. Pra você ter uma ideia, tem vários países que essa vacina ainda não está aprovada, por causa da bagunça que esse trabalho foi, como os Estados Unidos. Mas então, naquela época, estava se começando a questionar a questão do tempo entre uma dose e outra, mas já se sabia que para essa vacina esperava-se que um período importante, um período um pouco mais longo de tempo entre uma dose e outra era o necessário. Eles começaram a desenhar a vacina para ser feita com 40 dias, mas eles fecharam com o tempo de 12 semanas, 3 meses. E por que isso? Percebeu-se, nesse estudo de fase 3, que quanto mais tempo passava entre uma dose e outra, mais amadurecia a imunidade das pessoas. E você chegava num resultado final com uma eficácia maior, lá próximo dos 80%. Provavelmente porque esse tipo de vacina é como se fosse uma infecção. E quando você é infectado por um vírus, seja ele natural ou esse vacinal, o seu corpo vai fazendo um processo de seleção. É como se ele criasse campos de treinamento dentro do seu corpo, onde ele vai especializando os glóbulos brancos até ele pegar um soldadinho raso e transformar aquele cara num boina verde, Rambo, assassino de Covids. Esse período após a primeira vacina, para dar tempo para o seu corpo amadurecer os seus glóbulos brancos, é importante para esse tipo de vacina. Por isso que o período de 12 semanas foi aplicado até hoje em todos os locais do mundo. Mas aqui no Brasil começou-se a criar um certo receio ou preocupação que a Delta começasse a se instalar e muita gente ainda tivesse na primeira dose. Porque a gente já está com mais de 36% das pessoas adultas com uma dose só e menos de 15% com 2. Para fechar o assunto, provavelmente as cidades e municípios que estão usando a Pfizer vão estar usando o período mais curto possível de acordo com o número de casos. Coronavac, tendo vacina, vai ser 30 dias e acabou. E no caso da Oxford AstraZeneca, a coisa está dividindo opinião. Especialistas, como a própria Anvisa, está dizendo que tem que se seguir as 12 semanas, porque é o que foi testado, é o que está na bula, é o que tem que ser feito. Só que tem prefeito e tem governador que está achando que 2 semanas não faz tanta diferença assim, mas se você aumentar o número de pessoas com 2 doses, faz. E já tá atacando em todo mundo. Vai fazer mal? Mais uma vez, gente, não. Vai pedir que a vacina funcione ou cai drasticamente a efetividade? Não, só não foi testado. A Anvisa é um órgão regulador. Ela tem que seguir o que está no papel. Ela já se pronunciou. Cada estado que vai ter que tomar a sua decisão a partir de agora. Coquetel vacinal. Pesquisas sobre a mistura de tipos de vacinas diferentes ainda dividem a opinião de especialistas e confundem os usuários. Essa notícia está na mesma linha da anterior, mas vamos lá. Nesse caso, na questão de misturar vacinas, nós já temos pesquisas científicas, principalmente da mistura AstraZeneca e Pfizer, mas elas são pesquisas de fase 2. Para fazer uma recapitulação bem rapidinha. Fase 1 é quando a gente está pesquisando se a vacina é segura ou não, tipo, literalmente se ela mata ou não, dá uma reação grave. Fase 2 é se ela consegue estimular as pessoas a produzir anticorpos. E a fase 3, que realmente é aquela que vai ver se a vacina protege para pegar a doença ou não. Qualquer vacina que está autorizada para uso num país fez pesquisa de fase 3. Pois bem, o que fizeram lá fora foi uma pesquisa de fase 2, misturando as vacinas. Deram uma dose só de vacina para algumas pessoas e depois deram uma dose de uma vacina diferente para outras pessoas. O que eles perceberam é que quando você dava tipo uma dose de AstraZeneca e uma dose de Pfizer, isso aumentava muito a produção de anticorpos das pessoas, mas comparados com uma dose só de AstraZeneca. Mas na mesma linha dessa pesquisa já estão saindo várias outras com essa mistura. Como eu já falei lá atrás e vou repetir, provavelmente nenhuma mistura das vacinas que estão agora no mercado ou das que estão aqui no Brasil deve ser maléfica. Provavelmente todas essas vacinas podem ser misturadas e podem ser intercambiadas. Agora entenda esse termo, na teoria. Por que eu quero frisar isso? Porque é o seguinte, todas essas vacinas estão causando uma imunidade para o mesmo vírus. Todas elas são seguras. Então, provavelmente, se eu tomar uma dose de Coronavac, que vai estimular o meu sistema imune de uma maneira, e depois, sei lá, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu tomar uma dose de Pfizer, que vai estimular meu sistema imune por outra via, eu só devo ter benefícios. Afinal de contas, eu fui estimulado, eu fui cutucado de formas diferentes, posso construir estratégias e anticorpos até diferentes
diferentes, isso causar um aumento da minha imunidade. Mais ou menos o que acontece com quem já teve Covid e toma uma vacina. Mas a polêmica aumentou um pouquinho porque essa semana o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as gestantes do Brasil deveriam fazer esse intercâmbio. Gestante que tomou AstraZeneca na primeira dose, já que elas estão proibidas de tomar AstraZeneca até a criança nascer, deveriam tomar uma dose de Pfizer. Bem, eu entendo o argumento dele. É meio complicado se for uma gestante que tomou a dose no primeiro mês, esperar 9, 10 meses para poder tomar a sua segunda dose. Mas eu entendo também o argumento da Anvisa, que é o tipo de coisa que tem que ser muito bem testada, porque várias coisinhas podem acontecer. No geral, a autonomia dos estados e municípios pode fazer com que em alguns locais seja feito esse intercâmbio e acabou, apesar da Anvisa ter se posicionado contra. Mais uma vez, eu acredito que essa mistura é segura, provavelmente não só segura como ela deve ser benéfica, mas eu também concordo, mais estudos precisam ser feitos. Vamos rezar que nesse interim apareça um estudo grande que dê provas contundentes da segurança e da eficácia das misturas de vacina e coloque uma pá de cal finalmente na discussão. A romaria das vacinas. Brasileiros viajam até 3.000 quilômetros para conseguir uma dose de vacina da Covid. Lembre-se que eu falei que o Brasil é um país muito heterogêneo? Pois é, cerca de 51%, mais da metade dos municípios brasileiros estão com doses faltando para toda a sua população que já deveria ser contemplada pelo que o município coloca. Ou seja, municípios que estão dizendo: estamos vacinando a partir de 38 anos agora. Não tem vacina o suficiente para vacinar toda a população de 38 anos ou mais. Foi feita uma pesquisa e descobriu-se que cerca de 11% de todos os vacinados tomaram as suas vacinas em cidades e municípios que não aqueles que eles habitam, aqueles que eles moram. Isso dá cerca de 11 milhões e meio de brasileiros. E assim, gente, muitas pessoas acharam que esse caso era porque as pessoas estavam dando uma de sommelier de vacina. A cidade vizinha tá dando Pfizer, aqui é só AstraZeneca, vamos pra lá. Mas isso aí é a exceção. Na maioria das vezes, as pessoas sim foram para cidades vizinhas, cidades muito próximas, como Campinas, aqui que é perto de Indaiatuba, mas pelo motivo de não estar conseguindo tomar a sua vacina ou porque a cidade do lado está mais avançada na vacinação, né? Nós temos algumas cidades por aqui no Brasil que já estão chegando nos 18 anos para cima. Tipo, você tem 18 anos, pode ir pro posto que você pode tomar a sua vacina. Sendo que outras ainda estão na faixa dos 40. E essas diferenças regionais são cada vez maiores, principalmente nos estados com menos recursos. Como eu falei, e não exagero, repeti o número 2 vezes, teve casos de pessoas que viajando de barco ou viajando de outras formas, percorreram até 3.000 quilômetros em busca de uma dose de vacina. Às vezes parando de cidade em cidade no meio do caminho e perguntando se tinha vacina para eles e a resposta era não. É tipo, você tá achando chato que na tua cidade você teve que se inscrever pela xepa pelo celular? Eles foram de barquinho, sabe, cidade em cidade, perguntando se tinha xepa. E é importante frisar, isso não é um crime. O SUS é nacional. É óbvio que o ideal e o melhor é que todo mundo tome a sua vacina no seu município de domicílio. Se municípios começam a vacinar pessoas de outros locais, você começa a perder o parâmetro de quantas pessoas estão vacinadas na sua cidade. E as estatísticas nesse momento são fundamentais. Mas não é só isso. Esse trânsito de pessoas é um trânsito de pessoas. Eles aumentam o número de pessoas que estão saindo ou circulando entre as cidades por motivos que não seriam a rotina delas e podem aumentar sim o número de casos. Somente quando está falando de cidades muito pequenas, 2, 3 mil habitantes, que até tinham poucos casos ou nenhum, uma pessoa que pode sair de lá para tomar a vacina pode voltar trazendo mais do que isso, trazendo uma camiseta e um Covid de presente. Mas a nossa vantagem é um gigante chamado PNI, Programa Nacional de Imunização. Ele é invejável no mundo todo e já conseguiu coberturas vacinais monstruosas, cerca de 99% da população, mesmo com populações ribeirinhas ou grupos muito, muito distantes. Por isso, a gente tem que olhar para ele, dar graças a Deus que nós temos talvez um dos melhores, se não o melhor programa de imunização do mundo. Todo o direito que a Constituição nos dá, a gente não pode tomar ele como garantido. A pandemia veio mostrar pra gente que esse gigante, que é o SUS e o PNI, é sim um direito de todo brasileiro, um patrimônio que tem que ser preservado e que nós temos que lutar por ele. A gente sempre achou que ele estaria ali, que nada ia acontecer, que não importa, governo sai, governo entra, ia ficar tudo bem, mas nos últimos anos a verba para vacinas no Brasil caiu pela metade. Está na hora de a gente começar a valorizar uma das maiores conquistas que nós tivemos nos últimos tempos. Perceber o quão importantes são as vacinas, todas elas, e o quanto fundamental cada cidadão preze pelo SUS e brigue para que todo o Programa Nacional de Imunização continue do jeito que está e que ele só seja ampliado, nunca diminuído.
E esse foi o Breaking News de número 13, o predileto do saudosíssimo Zagallo, que Deus o tenha. Gostou desse material? Deixe o seu like, isso é muito importante para o Instagram começar a perceber que esse vídeo é importante. Passe para os seus amigos o máximo de vezes possível e vamos misturar vacina, pessoal, que pelo visto isso dá certo. Mas se for para misturar com cachaça, me chama.